Fala, Ricardo, beleza? Ih, peraí, eu esqueci o fone. Peraí. Tranquilo. Vai lá. Você me escutou aí? Escutei, escuto legal. Deixa eu ver se sai aqui, peraí. E Foi? foi. Fala, Ricardo, beleza? Boa tarde. Tudo bem? Antes de mais nada, tudo bem? Queria te agradecer por ter aceitado esse meu convite. Assim, primeiro, essa live para mim é muito especial, que pô, é do meu estado, e eu queria explicar para você e para todo mundo que vai ver agora ou depois o porquê da escolha por você. Ano passado, quando você me indicou alguns garotos que estudavam lá no São Bento, no seu colégio, para treinar lá no Central em Niterói, eu falei com algumas pessoas, pô, o Ricardinho indicou uns garotos e tal, e muita gente que milita no basquete há muito tempo, quem? Ricardinho do Fluminense? Indicou o garoto e tal, e assim, muita gente não sabia quem era. Então, como por exemplo, quando eu fui pegar o indicado para Pernambuco, eu fui no Bolinho, que é um cara que no Louro, que são caras que militam lá no basquete há muito tempo e que fazem excelentes trabalhos lá. Eu falei, cara, eu não quero falar com vocês. Vocês já são mais conhecidos que nota de dois. Eu quero falar com alguém que a galera não conhece e que eu também não conheça. Então, assim, eu vi o seu trabalho porque eu trabalhava junto com o Matheus, que trabalhava no feminino. E talvez quem não militou no feminino há 15, 20 anos atrás não te conheça. Então, assim, isso para mim me machuca muito, a gente não conhecer pessoas que fizeram excelentes trabalhos no estado do Rio de Janeiro e que por questões pessoais que aí a gente vai talvez descobrir na live, se você tiver interesse de falar, talvez por questões pessoais preferiram estar afastados não por falta de capacidade, mas por perder o interesse pelo basquete de competição. E então quando eu pensei assim, eu podia botar um amigo, eu podia botar o meu cunhado, Felipe, que também fez excelentes trabalhos com o feminino, eu podia botar alguém que trabalhou junto comigo, eu podia botar o Alan, que é um parceirão meu, e, e eu escolhi colocar alguém que pouca gente conhece, infelizmente, nesses últimos 15, 20 anos. Então é por isso que você está aqui. Eu te agradeço. Quando a gente conversou sobre você, ficou meio reticente ali, mas pô, eu estou fora há tanto tempo e tal. E eu acho que você tem muito a colaborar, principalmente para a gente meio que tentar entender o que foi acontecendo no basquete do Rio de Janeiro, principalmente no feminino, daqueles tempos. Para mim, os tempos de ouro ali, metade para o final dos anos 90 e para o que é hoje em dia. Então, assim, a minha escolha foi essa. Eu te agradeço muito por você ter aceitado e, e é isso. Aí agora eu quero pedir para você se apresentar, contar a sua trajetória desde quando você se apaixonou pelo jogo até os dias de hoje. Tá bom, eu também quero te agradecer porque eu tenho acompanhado não só pelo convite, mas eu tenho acompanhado a live e estou achando um trabalho incrível. A ideia realmente foi muito boa, você dar voz aos treinadores. Quando eu comecei a ver os treinadores do Norte falando, eu fiquei encantado, porque realmente a batalha que os caras têm para tentar fazer o basquete, e muitas vezes as pessoas não pensam isso, né? Que em estados como Amazonas, por exemplo, você não tem como sair para jogar com uma pessoa que está a não sei quantos mil quilômetros de distância de você, né? Então as pessoas realmente têm dificuldade de fazer o basquete e interagir. É, Bom, eu tenho que me concentrar porque eu tô recebendo mensagem há 2 dias e aluno me perguntando se precisa usar colã para fazer a live, porque se eu vou dar exercício de balé. Então, então eu estou recebendo há 2 dias mensagens disso. Mas uma coisa que você não sabe é que eu entrei no basquete na porta do clube municipal.
eu monitorava na escolinha de futsal, e aí um desses dias, que se eu não me engano foi uma terça-feira, se não me falha a memória, eu cheguei para dar aula, e aí o Charles, ele que era o professor da escolinha, eu monitorava ali com ele, e ele falou, volta para casa, troca de roupa, faz a mochila, que nós vamos ter uma reunião agora no América, e nós vamos viajar para a Taça Brasil. Vamos viajar hoje à noite ou amanhã à noite. E aí, lógico, eu me espantei, porque eu não era do meio do basquete, apesar de ter jogado na escola, mas eu não era do meio do basquete, e aí aquilo me surpreendeu, voltei para casa, fiz a mochila, e assim, isso na terça-feira à noite, eu estava numa reunião dentro do América, e quarta-feira eu estava numa Taça do Brasil em São Roque. E é lógico, eu fui na função de preparador físico, mas eu fui apenas na função, né? Porque eu estava na faculdade e eu não tinha... Viajei para uma Taça Brasil, apenas jogava o aquecimento. Então eu fiquei no banco clapping hands. Mas foi uma experiência incrível, porque eu estava, como eu te falei, terça-feira na porta do Municipal, quarta-feira em São Roque, e quinta-feira eu estava sentado no banco, vendo a Hortência fazer bandeja fácil e daquela corridinha que ela dá, passando em frente ao banco, elevando o calcanhar e o rabo de cavalo para lá e para cá, né? Então, e aí quando nós voltamos, aí houve a negociação para ele dar continuidade no trabalho no América. Naquela época essa viagem foi assim repentina, porque se eu não me engano na época a CBB precisava de um clube para completar, para validar a Taça Brasil. Não tinha participante, tinham 5, e eu acho que pelo regulamento você precisava de 6 para validar a Taça Brasil. E aí o América era tetracampeão juvenil naquela época. E aí arrumou-se uma comissão técnica assim rápida para fazer a viagem. E aí nós participamos da Taça Brasil. Quando voltou, houve negociação para continuar o trabalho. Eu continuei esse trabalho, aí sim, já estudando e aí, de fato, iniciando o trabalho de preparação física, mas logo depois, metade desse time foi para o Niterói Basquete Clube. Você chegou a ouvir falar do NBC em Niterói? Era o time que... Assim, eu me lembro daquela época do Matheus para frente, então, teoricamente, foi de 98, isso foi antes. Isso foi antes. Isso foi em 92 a 3. Um argentino, alguma coisa assim, é isso? Não, isso foi um time que tinha uma verba da prefeitura, era comandado pelo seu Plínio Leite, que tinha sido presidente do América anteriormente. E aí as meninas todas foram para lá e me indicaram. Aí eu fui como preparador físico e logo depois de eu assumir a preparação física lá, entrou o Aristônio. O Aristônio foi contratado como treinador. E ao mesmo tempo eu estava chegando no CAP da UERJ para fazer prática de ensino. Então eu fui aluno do Aristônio em 2 lugares ao mesmo tempo, porque eu comecei a trabalhar com ele, monitorar com ele, fazer o trabalho de preparação física, ao mesmo tempo era aluno da prática de ensino. E aí depois disso ele falou, a gente precisa fazer uma base, não tem quem pegue, aí perguntou se eu queria, aí eu me arrisquei na base. Aí comecei a captar as meninas de Niterói para fazer, e aí foi quando surgiu o primeiro, eu também comecei a fazer um trabalho no CAP, e aí foi quando surgiu a primeira montagem do grupo. Peguei alguns meninos do CAP, algumas meninas de Niterói, e a gente entrou na primeira, na época, Taça Eugênia Boré, e depois depois federamos esse pessoal todo. E aí o passo seguinte foi... Não, aí o Guilherme me fez um convite de participar como assistente dele nos Jogos da Juventude no JEBs. Isso foi em 94. Nós fomos ao JEBs, eu fui... E depois de 2 anos participando como assistente dele, ele fez o convite, abriu as portas do Flamengo. Eu fui para o Flamengo, trabalhei 9 anos no Flamengo, e aí depois o trabalho se encerrou, né? Depois de muita luta, assim, muita batalha tentando fazer o basquete vingar, tentando massificar de alguma forma. A gente ainda chegou, quando o Flamengo encerrou o basquete, a atividade de basquete, naquela época, a federação ainda abriu as portas para a gente continuar. Naquela época a gente liderava o campeonato e a federação permitiu que a gente trocasse de camisa e continuasse com a mesma pontuação e seguisse até o fim da temporada. E assim foi aí o Grajaú abriu as portas. Já não tinha dinheiro, né? Só tinha
só tinha aberto as portas mesmo, tinha lá 2 jogos de uniforme e a gente deu continuidade àquela temporada. E aí depois disso, aí o Fernandinho e o Luiz André me convidaram para ir para o Tijuca, eu ainda participei meio ano com eles e aí acabou o basquete no Tijuca e eu resolvi porque o descontentamento, né? Naquele momento eu percebi também que a relação custo-benefício era muito grande, era muito árdua no basquete, né? Você tentar lutar, você tentar acreditar numa coisa, né, que não é verdade, né? Você tentar entrar num sistema que não existe e sem dinheiro, e aí você vai ficando mais velho, você vai ficando experiente, eu vou ter que abrir novos caminhos. E aí foi quando surgiram aí alguns concursos, possibilidade de fazer concurso, e surgiram a possibilidade de entrar na linha escolar. E aí foi quando eu, realmente, quando se encerrou a possibilidade no Tijuca, aí eu também já não me preocupei mais em procurar nada, eu sabia que o mercado era inexistente, né? E aí eu fui investir em outro lado, na particular. Foi aí que aí eu fiquei 10 anos afastado, e aí eu me aproximei de novo agora, porque aí o Eric me fez o convite de assumir as equipes do São Bento. E aí nós começamos a fazer um trabalho lá no São Bento que me remotivou, né? E esse aí me fez redescobrir o valor de estudar, né? A vontade de estudar. E aí eu comecei agora uma caminhada, já tem uns 4 anos, eu digo 4, 5 anos que eu entrei nessa caminhada de atualização, né? De estudar, de buscar o material. Né? Você tem comentado, hoje em dia está mais fácil, você tem acesso às coisas, mas a gente também tem amigos daquela época que vão te municiando e te orientando, né? Que é o caso, o Fluminense sempre abre as portas para mim, o Fluminense tinha um staff maravilhoso, continua tendo, mas tinha um staff maravilhoso alguns anos atrás, e o Fernandinho e o Luiz André sempre abriram as portas para mim, e são eles que estão sempre permitindo que eu acompanhe os treinos e me municiando de material. E aí a gente vai tentando se atualizar e aí agora mais recentemente você, né? Você tem mandado muita coisa e a quantidade de material que vem da Argentina é impressionante, né? Muita coisa que a gente vai recebendo que a gente não tem nem tempo de estudar. É verdade. É difícil até de armazenar, né? Entendeu essa trajetória? Fui claro? Não, entendi. Eu entendi perfeitamente. Eu peguei esse final do Flamengo e até vou aproveitar para contar Desculpa, essa da porta do Municipal tu não sabia? Não. Esse para trás do Flamengo eu não sabia. Na verdade, eu comecei a conhecer e saber que tinha basquete feminino. Eu comecei a jogar em 86, escolinha lá com Israel, mas fui ser federado mesmo no Botafogo em 93, porque até então pré-mirim não federava. Então eu fui federado no Botafogo em 93. E lá tinha Pulga, Poderosa, Regina, tinha um time bom de adulto feminino, mas de base eu não me lembro, assim, entendeu? A gente treinava em horário diferente, eu tinha 13 anos, não me envolvia muito com isso. Mas quando eu já estava como técnico do Botafogo a partir de 97, e o Matheus começou o trabalho com o feminino, que foi assim, foi sem querer, eu digo que o trabalho do feminino foi sem querer, porque a gente fez uma peneira, naquela época imprimindo papel, datilografado, imprimindo papel, e a gente foi em todas as escolas públicas ali de Botafogo, Leme, ali do entorno, né? Divulgando o trabalho. E apareceram 300 crianças no dia que a gente divulgou lá, era um domingo. Apareceram 300 crianças. E assim, quando apareceram essas 300 crianças, 50 eram meninos e 250 eram meninas. E ali o nosso foco era só masculino, a gente esqueceu de botar que era masculino. E aí o Edu, o Emanuel Bonfim era o técnico da época, e o Eduzinho, que era o braço direito dele, o coordenador geral da base, né? Que até então não tinha feminino. Aí a gente olhou para ele e falou, Edu, e agora? O que a gente faz? Aí ele falou, ué, vocês têm dúvida do que vai fazer? Matheus, você é só assistente do Berma, não é? Sou. Então, vamos fazer um feminino. A gente não tem mais, não tem dúvida. Aí, aconteceu, tem 250 meninas aí, você vai falar o quê? Não é para vocês não, vai embora? Bota para treinar, monta um grupo aí de 20, 25 e vamos fazer um feminino.
E aí foi a partir dali que eu comecei a ir ver jogo, que eu comecei os jogos no Botafogo, apitar amistosos, etc. Foi dali que eu conheci Felipe e Carol, que é a minha mulher. Então, assim, foi dali que eu comecei a conhecer o feminino. Aí depois teve a viagem, em 96, teve a viagem para Maceió, que foi o Guilherme e o Renatão, e como técnicos do Flamengo na época, que aí o time era Tica, Cláudia Dielli, pô, Melina Bial, Aline Aham. Castro, um timaço. E ali sim, ali eu comecei a me envolver com o feminino de várias formas. E o caso que eu queria contar foi isso. Teve uma vez que vocês técnicos, né, se juntaram e resolveram fazer um torneio, que tinha Flamengo, Botafogo, não me lembro os outros, porque eu. E a federação meio que entrou num racha com vocês e resolveram marcar um jogo do Botafogo no mesmo dia que estava marcado um jogo desse torneio que os técnicos inventaram a parte aí da federação. E aí o Matheus, pô, pelo amor de Deus, como era só eu e ele mesmo, ele falou assim, Berro, pelo amor de Deus, cara, eu preciso levar o time principal no jogo da federação e você leva as mais novinhas para jogar lá contra o Flamengo. Eu, caraca, velho, Botafogo e Flamengo com as mais novinhas contra a categoria de cima. Não, ele fica tranquilo, leva a vaselina que você vai tomar uma porrada. Mas, pô, o importante é a gente jogar. Eu falei, não, tranquilo, era pertinho da minha casa, morava no Jardim Botânico. Eu falei, não, tranquilo, vamos lá. Aí fui lá e foi ali que eu comecei a admirar o Ricardinho técnico, né? Porque o que aconteceu? Time muito iniciante, assim, muito cru. Você começou o jogo marcando pressão e tal, mas sei lá, quando abriu 10, 15 pontos, você já recuou, já tirou a pressão, mas mesmo assim não era suficiente. E eu me lembro que estava 70-0, faltando uns 3 minutos para acabar o jogo, e você começou a pedir para as suas meninas fazerem falta. Porque nem abrindo para fazer bandeja a gente conseguia. Então, talvez com o lance livre paradinho ali, podendo mirar, medir o vento, talvez fosse a nossa chance, assim. E eu brinco com ela, não estou aqui menosprezando a menina, nem uma deficiência que ela tinha na época, que depois até corrigiu. A Tatiana, que pô, é minha amigona até hoje, eu sempre sacaneei ela com essas coisas, que era vesga, bateu o lance livre e meteu o lance livre, que salvou, pô, imagina, perder de 0, assim, num determinado momento do jogo, a única coisa que eu queria era isso, era não perder de 0. E eu senti que isso era uma intenção sua também e da própria arbitragem. Então ali foi um jogo que eu não esqueço, porque, assim, para quem jogou naquela época que os meus diretores ganhou do Flamengo, churrascaria para todo mundo e perdeu. Ninguém tem nem água no treino do dia seguinte. Era um Botafogo e Flamengo de qualquer forma. Entendeu? Então, pô, no meu currículo, Botafogo e Flamengo perder de 0, de 70, 80-0, que eu não me lembro quanto foi o placar, ia ser muito doloroso, assim. Mas, assim, eu senti que você teve ali piedade da gente, pediu para as suas meninas fazerem falta, a arbitragem entendeu, começou a dar falta, porque aí a gente começou a bater uma sequência de uns 20 lances livres, até que a Tatiana, graças a Deus, irmã do Wallace Pipoca, que depois jogou também categoria de base no Botafogo, meteu esse lance livre que tipo salvou a gente de perder de 0. Então, a partir dali, eu comecei a admirar o seu trabalho, apesar de não conhecer mesmo, que a primeira vez que a gente conversou de fato foi eu indo apitar lá esses últimos anos, aí 3, 4 anos, no São Bento. Uhum. E é isso, assim, a minha escolha por você foi um pouco para eu poder te conhecer também, porque eu não sabia o que era o para trás. Então, eu acho que você merece e o basquete do Rio de Janeiro merece conhecer quem foi o Ricardo Sobral, porque agora se chamar de Ricardinho, todo mundo vai pensar que é o Santos, né? Que agora está lá no Fluminense, que foi um excelente jogador e tal. E foi isso. Vamos entrar assim, mais nessa parte do feminino. Assim. Naquele tempo, o feminino tinha muitas equipes, muitos clubes, chegou um tempo até, vamos deixar aqui bem claro, eu sofri muito assim na minha opinião, o ditador Guilherme Kroll, ele foi muito muito cruel, porque ele chegou um dia que ele chegou para mim e falou, cara,
aos amigos tudo e aos inimigos a lei. E você é meu inimigo. Então, é isso que eu vou fazer e é problema seu. Então, assim, mas a gente tem que falar que no tempo que ele estava lá tocando a federação, o basquete tinha 3 divisões feminino. Jogava escola, jogava de chuteira, jogava descalço, jogava de chinelo, mas jogava, mas existia. E como você, nessa parte do basquete de competição, assim, sem ser escola, sempre foi muito ligado ao feminino, assim, o que você acha que aconteceu para hoje, por exemplo, a gente não ter há 5 anos um estadual adulto, para a gente ter a base, às vezes tem, por exemplo, os últimos campeonatos de base do Rio de Janeiro foram com três equipes resolvidas num final de semana, para o time lá do Fábio, lá do Abasca, de Cachoeira de Macacu, poder vir e jogar todos os jogos no mesmo dia e ir embora. Então, assim, é um campeonato que se resolve em um dia. Então, o que você acha que aconteceu? Qual foi o fenômeno que, na sua opinião, o que aconteceu de lá para cá que o feminino acabou, virou ali a mangueira e nada mais? O mini basquete é uma coisa importante, né, nesse sistema todo, né? A gente sabe que não existe. O mini basquete não existe, isso acho que é um ponto importante para falar. Falando do feminino especificamente, deixo só esse campeonato, essa história que você contou, eu absorvia tanta menina no Flamengo, que trabalhar no Flamengo é isso, né? Você não precisa fazer muito esforço para captar atleta, porque o atleta chega para você, né? Então eu acabava... e aí eu acabava recebendo e ficando com muita menina, a ponto de que nessa época era uma época que a gente tentava fazer um time B. Eu treinava muita gente, eu tinha o time de frente, mas a gente acabou nesse campeonato, até o Fernandinho é que levava esse time B para computar um time a mais, né? Era um jogo a mais no campeonato. Eu tenho alguns pontos assim que eu não sei se eu posso estar sendo injusto ou não, mas uma coisa que me marcou foi a vinda da treinadora da seleção para assumir o Vasco. É uma coisa, talvez isso não tenha tido uma intenção direta, mas acabou desmantelando muita equipe também naquela época, né? Então, vários trabalhos que vinham com uma característica de motivação naquela época, eles foram sendo quebrados. E aí 2 ou 3 melhores de cada núcleo que a gente tinha. Eu também, hoje, eu não sei se eu estou enganado, mas eu também não vejo, assim como você falou, quando a gente tinha muitos times. Eu acho que a gente tinha um número considerável, mas eu acho que ainda insuficiente daquilo que a gente acredita, né? Almeja. Sim, a qualidade era reduzida, mas a quantidade existia, né? Existia, mas a quantidade, ela não tinha muito para onde correr. Né? Porque você não adianta, é como eu te falei, eu recebia gente demais, mas na verdade a gente precisava de outros núcleos para absorver essa galera chegando. E a atenção acaba não sendo a mesma. Porque você tem um time de frente, você vai dar atenção para aquele grupo principal e, na medida do possível, você vai trabalhando os outros grupos. Mas eu acho que ali foi um fator desmotivador importante do basquete feminino. E aí acho que muitos times foram para baixo, né? E como aconteceu uma coisa que a gente meio que já imaginava, né? O trabalho no Vasco da Gama não foi à frente, né? Ele foi um trabalho de curto período. E aí logo depois foi o momento que eu saí. E aí eu me ausentei e eu não sei assim, de outras características que possam ter levado ao momento que a gente vive hoje. Claro, mas assim, por exemplo, você falou aí do Luiz André Buiú, né, que a maioria das pessoas chama ele de Buiú, e o Fernandinho. Por exemplo, eles, para continuar no basquete, eles tiveram que migrar para o masculino, né? Uhum. E que não foi, eles se projetaram e aprenderam, a criação deles como técnico de basquete foi via feminino. Então, eu cheguei a ver Luiz André no Tijuca, você, Guilherme, no Grajaú, aí tinha o trabalho no Botafogo, tinha o Aldeia Curumim, Edson, tinha um monte de... Eles talvez jogassem só até 13, 14, mas é isso que eu digo, a base, a sustentação, tinha muita coisa.
né? Uhum. E tinha o meu cunhado, o Felipe Alexandre, que fazia o trabalho dele lá no Santa Mônica também. E, e é isso. Agora, fala um pouco pra gente sobre o basquete escolar, que você e o Geraldo fizeram uma liga, não foi? Durante um tempo? A Não, LIB? eu participo da liga, mas eu não tenho nada a ver com a organização. A organização é de um colega nosso da UERJ, o Sérgio Raja, que montou a LIB e chamou o professor do Cruzeiro também e chamou o Geraldinho para fazer essa parte de organização do basquete. De lá para cá, né, a liga cresceu muito. Os 3 primeiros anos, se eu não me engano, o Geraldo tomou conta, mas havia um desgaste muito grande em relação à preparação, né? A preparação porque você precisa contar com a sessão de um ginásio, você precisa contar com a boa vontade dos colegas professores que precisam se disponibilizar nos finais de semana. E aí eu acho que também o Geraldo, como ele também tem a função dele como professor, a função de treinador, eu acho que ficou um desgaste grande. E hoje quem toma conta é o próprio idealizador, que é o Sérgio. E eu gosto da competição, acho que eu diria até que é a melhor competição escolar que a gente tem hoje, porque a gente joga, pago, lógico, na verdade a clientela que participa é uma clientela que pode pagar. Mas ela vem crescendo e ela vem mostrando qualidade a cada ano, porque ela está bem organizada, ela tem uma supervisão, eu diria, supervisão da Aline, e a Aline ela tem uma mentalidade assim como a nossa. Para ela, quanto mais jogo, melhor. Para ela, quanto mais tempo de jogo, melhor. E eu estava cansado de disputar esses torneios que você vai lá, joga 5 minutos corrido e vai embora. Né? Então, a LIB, ela agora tem uma proposta de 4 períodos com 10 minutos, que são corridos, mas são 4 períodos e são 10 minutos. Então, você tem ali 1 hora disponível para cada jogo. Né? Então, você pode organizar uma agenda legal, uma tabela bem organizada, de fácil entendimento. E as escolas, elas têm se mostrado ano a ano mais organizadas, mais motivadas para participar. Eu tenho percebido isso. Então, eu diria dessas competições escolares que eu tenho visto, que é a que te oferece, para aquela escola que pode pagar, que oferece melhores condições para jogo. Sim. Não, e até as quadras, eu tive a oportunidade de apitar muitos campeonatos da LIB aí. Pô, a Escola Americana da Barra, o cuidado com a escolha da onde vai ser realizado, assim, o tratamento aos árbitros, na verdade ele tem 3, eu acho que se caracterizou hoje, ele tem 3 grandes parceiros, que é a Escola Americana, que está sempre abrindo as portas, a Escola Sesc de Ensino Médio, com o Zé Roberto, ele abre as portas, ele faz o possível para também que a gente faça. Não sei se você conhece aquele espaço, mas também é um ginásio Conheço. Bom de se jogar. E o Santo Inácio, que tem uma estrutura incrível. Então, todos eles têm placar eletrônico, realmente tem as instalações confortáveis, bons vestiários para receber os alunos. Então, assim, eu diria é uma competição escolar de nível aqui no Rio de Janeiro. Sim. Então, vamos lá. Vamos tentar traçar um panorama geral aí, que foi o que eu fiz de todos os estados. Desculpa, basquete escolar. Deixa eu te cortar aí. O Thiago está falando aí, o Batista também. O Batista, o Thiago tem... Ele tem organizado também alguns torneios lá, ele tem um espaço bom também. E ele tem feito um trabalho também de iniciação lá com os alunos do Batista. Sim. Então vamos lá, vamos traçar um panorama geral do basquete do Rio de Janeiro, assim. Tem essa liga escolar muito legal, tem os torneios do intercolegial, tem os que classificam para os brasileiros e tal, que assim, isso é até uma coisa que eu queria te perguntar. Por que você acha que o São Bento e o Batista, o Santo Inácio, não jogam o intercolegial ou os campeonatos que classificam para os brasileiros escolares? Por que não participam? Não, eu acho que aí está diretamente ligado à característica conteudista da escola. Né? Eu acho que na verdade, são meninos que eles têm, em primeiro lugar, a formação acadêmica e eles são apaixonados pelo basquete também, gostam do jogo e a gente tenta se dividir ao máximo que a gente pode para poder cumprir as duas partes.
Mas conforme o tempo vai passando, você vai se estabilizando mais, né? Você vai se organizando mais, e são coisas que já passam pela minha cabeça hoje, né? Então, eu diria assim que esse processo da Líbida é uma coisa recente ainda, de 4 anos. Então, pode ser que mais à frente a gente comece a pensar nisso. Porque assim, eu tive a oportunidade de apitar tanto os que classificam, eu não sei nem qual é o nome, não sei se é o intercolegial, mas assim, as equipes que eu já apitei os jogos escolares brasileiros também. E assim, tirando aqueles colégios que a gente sabe que não é muito trabalho, né? É dar bolsa para os melhores federados, às vezes até consegue um emprego no clube ali por causa dessa bolsa para os melhores federados, e aí viajam, assim. Tirando essa parte, o nível e o trabalho que eu conheço, assim, tem muita escola que não participa do intercolegial que poderia, ou desse que classifica para os Jogos Escolares Brasileiros, que tem nível e tem trabalho suficiente para classificar, para ganhar, mesmo dos que dão bolsa para os federados. Assim. Então, fica a ideia aí, a sugestão, que Não, isso aí, eu tá, não acho é que é. impossível, não. Não, eu acredito também, eu acredito, mas a gente realmente eu acho que é uma coisa de tempo. A gente precisa. Eu acho que a Líbia está sendo um bom passo para as escolas se organizarem, porque, como eu te falei, eu acho que ano a ano a escola que ela já mantém a presença na Líbia, ela está apresentando sempre um algo mais. É sempre uma equipe a mais, é sempre uma organização melhor em termos de uniforme, em termos da chegada, né? Isso é uma coisa legal de ver. A Aline é boa nisso, porque a Aline, quando a gente faz um congresso técnico, ela deixa tudo isso muito claro, né? Ela é o uniforme completo, é a hora de chegada, é a relação de atletas, coisas que no nível escolar isso fica meio que de lado. Às vezes, eu cansei de ir a jogo escolar e o professor não tinha relação, aí pegava um papel rápido, escrevia qualquer coisa, né? Isso Sim. é comum nesse nível. Então, eu acho que esse detalhamento que envolve o jogo, as escolas estão ganhando, as escolas estão ganhando, e isso vai fazendo crescer a liga. Show. Então vamos lá. Feminino a gente já falou, escolar a gente já falou. A federação patina, né, por causa de dívidas do passado, assim. Estou vendo até uma movimentação dos técnicos com a Associação de Técnicos do Rio de Janeiro, da qual eu com muito orgulho sou fundador e gostaria que essa união prosperasse no sentido dos técnicos estudarem, de serem mais unidos. Mas a federação ainda tem dificuldade, né? Do Rio de Janeiro eu posso falar com mais propriedade, porque fiquei mal ou bem dos 6 anos até os 39 nesse mundo. E vejo até boa vontade do presidente, apesar de achar ele ainda muito preso a, ao ranço das últimas administrações, que era inseguro, não queriam fazer porque tinham medo sim, porque já é uma federação cheia de processos, cheia de problemas do passado. Então, para não errar, não faziam nada, deixavam tudo como está, não tentavam salvar os clubes que saíam por não ter condição financeira, não tentavam ser criativos para fazer alguma coisa nova, assim. E quando eu vi essa última eleição ser eleito por aclamação, uma federação que tem 3 times no estadual adulto, nenhum no masculino, nenhum no feminino, e a cada ano vai tendo mais dificuldade dos clubes continuarem pagando os altos custos da federação, talvez com o Daniel, que é uma pessoa que eu gosto, que eu confio, com a boa vontade dele, se ele estiver cercado de pessoas bem intencionadas, talvez com a associação de técnicos a gente consiga reerguer essa parte do basquete de federação. E aí o lado bom, né, é a LSB, que é volume, joga tudo, joga projeto social, a taxa baratinha. No feminino, não sei se você sabe, 0,800 para jogar, não paga Uhum, nada, simplesmente eu se sei. inscreve e participa, e isso para mim foi a melhor coisa que foi feita para o basquete do Rio de Janeiro eu estou há 30, nos últimos 30 anos, foi a maior iniciativa de alguma instituição
para melhorar o basquete do Rio de Janeiro. Então, assim, eu sempre tiro o chapéu mesmo para a LSB. Tiveram a coragem de montar uma equipe e botar no Nacional Feminino. Aliás, se não fosse essa projeção que a Carol teve ano passado, eu talvez não estivesse aqui com a segurança, com a tranquilidade que eu estou aqui na Argentina, que minha família está aqui na Argentina. Então, assim, a LSB, para mim, uma iniciativa sensacional lá das pessoas que eu faço questão de falar, Marco Gnâncio, Luiz Cláudio e Guilherme Simões. E é isso, aproveitar que a gente está falando das pessoas, vou pedir para você falar, assim, você já falou do Aristônio, do Charles, fala para mim, assim, quais as pessoas do basquete que você dá moral, que você tira o chapéu, que você vê que são os que fazem o basquete do Rio de Janeiro, os que movimentam mesmo, assim. Tem uns aí, ó, Zé Roberto aí, dizendo que você é o melhor bailarino das lives, que eu também acho. Não, o Zé Roberto é incrível. Mas você está me perguntando de forma geral, né? Eu posso falar dos meus. Sim, de forma geral, colegas. Do passado, do presente, os que influenciaram na sua vida, assim, quem que. Já falou do Fernandinho, do Luiz André, o Alan estava aí também, que eu tiro o chapéu. Alan, mas... eu sou fã desses caras. Eu citaria hoje o Dudu, que é um cara que eu gosto muito, porque ele é um cara que tem uma habilidade para trabalhar tanto em clube quanto na linha escolar, né? Ele domina essas duas clientelas, então eu admiro muito o trabalho que ele faz. A mesma coisa, eu diria, do Zé Roberto. Então, esses são os colegas que estão mais próximos. O seu trabalho eu gosto muito. Sou fã de acompanhar também, por isso que eu também me aproximei um pouco de você, porque eu fiz questão de assistir as suas decisões no playoff final do ano passado. Mas assim, são pessoas que marcaram. Não posso falar dele, não posso deixar de falar desses que abriram as portas para mim, né? O Aristônio foi muito importante para mim. O Guilherme, que abriu as portas para mim também, para eu ingressar no basquete. E hoje, assim, eu acompanho muito esse staff do Fluminense, né? Eu gosto muito do trabalho que o Ricardinho faz, eu gosto do Geraldinho, sou fã do Fernando. É engraçado essa relação que eu tenho com o Fernando também, né? Porque o Fernando começou lá comigo, hoje é ele que me ensina, né? Então isso é a gente tem um relacionamento muito legal e eu passei a ser fã dele por causa disso. Eu também. A gente, já teve uns arranca-rabo aí por questões, assim, de filosofia, assim, que a gente era muito novo, a gente batia de frente por questões de filosofia também, mas sou fã do Fernandinho também demais, e eu queria te falar que daqui a pouco você, assim, como eu falei no começo da live, né, que quando eu falei que o Ricardinho me indicou atletas para o Central, todo mundo pensou que era o Ricardinho do Fluminense, e muita gente não lembrava de você, porque tem uma safra nova aí. Daqui a pouco você vai ser o pai do Caio, né? Então, não sei, vamos ver. Não sei. Não sei, porque justamente... não sei. A gente está num dilema, Beata. Eu, o Caio e o Ricardinho, porque o Ricardinho abriu as portas lá do Fluminense, né? Trata as crianças como se fosse um paizão. E o meu filho adora estar lá, mas ele não tem um perfil competitivo, né? Então a gente tenta, e aí ele, assim, é difícil. Os colegas aí, os meus alunos que estão assistindo, eles podem dizer isso. Assim, existe uma vontade muito grande de vestir a camisa do São Bento também. E aí e aí fica nesse impasse, né? E assim, o sistema ele não é empolgante, né? O sistema do basquete do Rio de Janeiro ele não está cativante. E aí você fica naquela, o que eu faço? Né? O que eu faço? Eu dou essa oportunidade, eu abro essa porta, eu entro nesse caminho ou não? Então, como o caminho não é cativante, a gente fica rateando. Concordo com você, mas ainda acho que tem que tentar. Para depois não dizer que não teve oportunidade. Tem isso. Essa é a minha opinião. Tem isso. Ricardo, vamos falar um pouco sobre o plano de carreira de treinador. Assim, como que você pensava quando você começou lá, ou depois de sair da faculdade, e quando você começou a se envolver e querer estudar, que a gente sabe que naquele tempo, sei lá, Manual Show do Esporte, VHS, olhe lá.
né? Para ter material de alguma coisa de estudo assim, ou então alguma coisa escrita, Moacir Dailton, essas coisas assim. Como que você vê hoje em dia, ou como era na sua época, quando você tentou começar, como que você planejava o seu plano de carreira? E hoje em dia, se você acha que tem alguma diferença, se falta alguma coisa, assim, eu sempre tento fazer uma relação com a escola de treinadores, que para mim, você falou que o mini basquete é importante, para mim o que falta para o basquete brasileiro é mini basquete mais escola de treinadores. Uhum. Então, assim, como que você indicaria um plano de carreira para um técnico que está começando? Como que você pensou na sua iniciação lá? Fala para a gente, por favor. Eu acho, falando desse mini basquete, eu acho que existe uma, né, nesse sistema que gira, né, eu acho que a ausência do mini basquete, ela prejudica muito depois a inserção dentro do jogo, né, que é um jogo difícil, é um jogo que, para uma criança pequena, ele aparentemente ele não é atrativo, né, a gente sabe pelos motivos. E aí você entra numa escola e você não... Para você inserir, para você entrar com uma proposta de basquete, você tem uma resistência muito grande, né? Então, a gente tem que levar em consideração talvez a nossa maior manifestação cultural, que é o futebol, e aí, de repente, quando essa criança ela vai conhecer o basquete, ela já passou por diversas outras atividades, né? A criança, eu estou aí há 3 anos buscando lugar para o meu filho fazer basquete, né? As oportunidades são muito pequenas. Então, quando uma criança chega nessa idade de 7, 8 anos, ela já conhece a natação, ela conhece a água, ela conhece, né, judô você encontra, capoeira você encontra, futsal, né, e ela já tá praticamente inserida na manifestação do futebol. Então, quando você apresenta o basquete, a criança diz, pô, isso é chato, professor, eu não gosto. Não gosto. Então, você tem que bater muito de frente para ganhar esse poder de convencimento, né? Então, a ausência do mini basquete lá mais atrás, o brincar com a bola, né? De você pegar, jogar, de você ter uma cesta do tamanho da criança, essas coisas elas fazem diferença, né? Nesse processo, nesse sistema. E aí eu vejo a impressão que dá às vezes é que a educação física ela não gosta do basquete. O professor de educação física, aquele que passou lá quando você entra numa sala e você olha para a tua turma, isso eu estou imaginando e eu estou me reportando à minha época. Você entra numa sala e você tem 30 alunos na faculdade e de repente tem um que gosta de basquete, às vezes nenhum, né? Você tem 2. E aí aquele que não gosta, ele continua sem gostar, né? Ele vai sair dali e ele vai atuar e é engraçado, assim, porque o que eu vejo, assim, o professor de futsal, cada um puxa para o seu lado quando está dando aula, né? O professor de futsal, ele alcança o handball, ele vai até o handball, mas ele não vai ao basquete. Então ele vai puxar a aula para o lado dele, ele monta as O equipes de handball futsal, usa né? a quadra do futebol, né? Isso é mais Mesma fácil. coisa, mesma linha, e a criança quando olha, é mais fácil você pedir para ela acertar a bola ali dentro. Até vôlei, a criança, o vôlei eu sei, professor, mas basquete eu não sei não. Porque visualmente a criança acha que consegue jogar a bola para o outro lado da rede, né? Então E você acha que uma escola de treinadores que tivesse esse foco em formar professores ou técnicos para o mini basquete seria importante? Lógico, lógico. Isso aí é muito importante, isso aí falta. E aí, voltando aí à minha fase, como eu almejava na minha época, o meu interesse, na verdade, era estudar e ir crescendo nas categorias para me tornar um treinador de basquete que eu fosse realmente útil para essa comunidade do basquetebol, que eu fosse para fora de alguma forma para estudar e para tentar trabalhar lá fora também, né? Eu tive algumas oportunidades para ir para fora no futebol. Agora, aí não abracei por causa do basquete. Não abracei. E outros colegas foram e tiveram sucesso ou insucesso, mas foram. Né? Mas foram. Sim, tiveram a experiência. Tiveram a experiência. Voltaram e passaram, quebraram a cara ou não, mas tiveram a experiência. Então, isso falta. Então, hoje, tentando avaliar a minha carreira, eu acho que isso foi uma coisa que faltou. Faltou uma experiência fora para tentar uma outra cultura e uma outra linguagem, tanto no basquete ou no futebol, não importa, mas faltou isso. E aí o basquete, quando essas portas se abriram, eu estava no basquete acreditando no basquete, acreditando que eu ia fazer basquete, até o momento em que estagnou.
Sim, assim, eu sinto muita falta disso, de um plano de carreira, assim, porque aí, beleza, eu sou provisionado, né? Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, e até depois que eu peguei o CREF também, eu sinto muita falta de, beleza, e aí, quais são os próximos degraus? E aí você, quando não tem um caminho pavimentado, né, iluminado que você possa seguir, você sabe que você vai cumprindo os estágios e que você vai chegando. Por competência ou qualidade ou não, você vai ter a sua remuneração e tal, mas por você não ter o norte, né? O que isso gera? A necessidade de vencer, que aí a gente já quebra vários preceitos de formar, e aí o técnico de mirim, para ele chegar num juvenil e ser assistente do adulto, ele tem que ser campeão, então aí ele vai marcar zona, aí ele vai ferir um monte de coisas para ele conseguir subir na carreira. Infelizmente, isso é uma realidade, por mais que muitos neguem, não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas fazem, todo mundo faz. E aí começa também isso incita a desunião, né? Porque aí o outro tem um emprego ali que ganha melhor no outro clube, aí você vai falar para o diretor, vai fazer isso, e aí começa a selvageria, que todo mundo um tem que comer o outro para poder chegar na picanha, entendeu? Então, assim, sem existir uma escola de treinadores, sem ter um plano de carreira, fica muito difícil de ter união, de pensar em realmente nos melhores treinadores, por exemplo, que eu tiro o chapéu para o Zé Roberto por isso. É um cara que se dedica à formação há muito tempo e que até, não sei se, eu acho que ele já ouvi falar que ele teve oportunidades no Fluminense em categorias maiores, mas não deu certo, não quis, não foi feliz e tal. E eu tiro o chapéu para esses caras, para Israel, para um monte de treinador que são os garimpeiros, sabe? Que querem trabalhar a criança, que querem formar. O próprio Alain, que diz que não tem esse sonho de ser técnico de adulto, nada disso, que o negócio dele é fazer a molecada. Então, sem um plano de carreira, é muito difícil da gente ter união. Sem um plano de carreira sedimentado como uma escola de treinadores, na minha opinião, que é o modelo que eu vim procurar aqui na Argentina, né? Fica muito difícil da gente pensar numa excelente formação, fica muito difícil da gente pensar em união de técnicos, porque quem vai ganhar o melhor salário são os caras que estão lá em cima, que, pô, vamos lá, a NBB tem quantos clubes? Então, esses estão ganhando bem, e há um vácuo enorme para depois para os técnicos de juvenil. É difícil. É difícil pensar em união e em uma boa formação, ainda mais sem o costume do mini basquete, quando a gente não tem um plano de carreira. O garoto, seu Thiago que está aí, o Tito que está aí, pô, o cara vai, se forma, e aí? Como é que ele vai? Aí daqui a pouco tem filho, tem alguma coisa, e acaba largando. Acaba largando porque vai ter que procurar alguma coisa para ganhar dinheiro ou alguma coisa que te satisfaça no sentido da alegria, da felicidade, que te valorize, entendeu? Então eu vejo isso como É. uma dificuldade, assim, um problema para o basquete Mas brasileiro. caminhando com isso, a gente tem que insistir no mini basquete, porque o mini basquete é que vai fomentar isso, né? Então você precisa de crianças que gostem do basquete. Eu não estou dizendo crianças que joguem basquete, mas crianças que gostem do basquete, para que isso massifique, né? E depois a gente tenha mais na frente jovens, adolescentes ou adultos que continuem gostando do basquete e isso possa se tornar interessante nesse sistema, né? E o que acontece hoje é que como é que uma criança vai gostar de basquete? A criança não gosta, e por isso, mais à frente, o professor de educação física também não gosta. Claro, ganha mal, é problema, é É, difícil, né? é, Você falou que foi a JEBs, você acredito que teve experiência em participar de brasileiro de seleções. fui. A gente, de 2015 para cá, não existe mais o brasileiro de seleções. O modelo Uhum, agora é CBC, que é dinheiro, deposita e joga. E é clube, não é democrático. Como que você vê o que você teve de experiência nos brasileiros de seleções, de intercâmbio? O que seus atletas, ou os atletas de um modo geral dos outros clubes, deram um salto de qualidade quando você consegue se comparar, por exemplo, no caso do Rio, né? Jogar com o Rio, com Minas, com o Rio Grande do Sul, que
eram as grandes potências, porque hoje já tem Paraná, Santa Catarina, que fazem um trabalho em todas as esferas muito bem feito. Como é que você vê essa falta dos brasileiros de seleções e o que esses brasileiros davam de subsídio técnico e de experiência para técnicos e para atletas? Eu acho que é importante a inserção, a volta. Eu não sei se a gente pode dizer a volta, né? Porque eu também não quero me botar no lugar de quem organiza o basquete, mas a experiência que eu tive, eu pude comprovar tudo isso, né? É um fator motivador muito grande, porque você fomenta dentro da tua comunidade, a comunidade na época do feminino, porque eu viajei com o feminino, e aí você acabava fomentando ainda mais, né? Era um ponto que engrandecia a linha de motivação para as meninas aqui, e ao mesmo tempo era a oportunidade que você tinha de se aproximar dos outros professores naquela época, né? Então, quando você voltava, você vinha com uma bagagem muito grande de contato, de linhas diferentes de raciocínio. Eu acho que é importante para o crescimento do basquete. Sim. Eu, assim, esse modelo do CBC, por exemplo, mais precisamente no Rio de Janeiro, que é o que eu conheço assim a fundo, gera o êxodo, cara. E quando você... Não, mas esse é o... Desculpa te cortar. Mas esse que você está falando é o pago, né? Esse aí tem, se não me engano, paga-se para se jogar, né? Sim, sim. Esse é 50 mil por ano, 4 mil por mês. Qual clube que hoje em dia, que se tivesse isso, não podia dar uma estrutura melhor, pagar melhor os treinadores, ter outras categorias, outros treinadores, etc. Então, assim, eu acho muito complicado. Eu sou a favor do CBC, eu bateria a palma do CBC se existisse o Brasileiro de Seleções. Porque sem o Brasileiro de Seleções, faz o garoto do clube que não vai querer ir para o clube que pode ir. Uhum. E aí uma coisa que a gente podia diversificar e ter 20, 30 equipes, como já teve, eu joguei campeonato com 18 equipes no Sub-15, que se tivessem só 3 que pudessem jogar o Brasileiro de Seleções, o único campeonato nacional de base que tem, que seria só 3 clubes, ia acabar o ano, todo mundo que tivesse um bom nível, esses 3 iam virar seleções e os outros iam virar time de cego. Sim. Então, é muito complicado essa relação de existir o campeonato pago e não existir o democrático. Principalmente não é porque o cara pode pagar, o clube tem estrutura, etc. Beleza. Mas isso interfere. Rendimento escolar, por exemplo, o garoto do Jequiá, ele é do governador para chegar no Flamengo, ele vai demorar no mínimo para ir e para voltar, ele vai perder umas 4 horas do dia dele, de ônibus, etc. Né? Então, mas aí você está sendo gentil, né? Falando da distância da ilha para o Flamengo. Mas se você pensar em municípios diferentes, de outros estados, exatamente. Outra coisa que o basquete do Rio sente muita falta é do interior, Ricardo. Angra não tem mais, joga LSB. Friburgo, próprio Teresópolis não joga mais. Campos, Macaé. Tem muita coisa. Volta Redonda tinha. Foi tradicional, Volta Redonda joga. Volta Redonda joga até o CBC. É um projeto, um trabalho muito legal. Um projeto muito legal lá que o Dagobel mexe muito bem. E é isso, sem o interior e ainda com 3, 4 clubes concentrando, sendo os únicos capazes de jogar um campeonato brasileiro de base, gera o êxodo. E esse êxodo não é só por uma questão que vai melhorar a parte técnica desses 4, não. Muitas vezes faz clube fechar a porta, faz técnico desanimar e desistir. Eu vou ficar trabalhando todo ano para no ano seguinte os garotos 5, 6 saírem e ir para o outro clube, que nem sempre tem um trabalho melhor, que nem sempre tem até uma estrutura melhor no sentido de tudo, de tratamento, de quadra. Não, só tem dinheiro. Por quê? Porque se aproveitam dos outros esportes. Porque com um volume maior de modalidades, esse preço fica menor e com mais categorias, esse preço também fica menor. Então, assim, às vezes, por exemplo, o Central, que tem 13, 14 e 15, não tem como pagar esses 50 mil ano. Mas, sei. Cansou de ser campeão de 13, como ano passado foi, cansou de ser muito competitivo no 14, no 15, de formar atleta de NBA e
Será que o bebê ia ter chegado até lá no juvenil se a única chance dele jogar um brasileiro de seleções ou ser visto a nível nacional fosse ser transferido para o Flamengo, para o Botafogo, para o Fluminense? Para o Fluminense não, que não vai, mas para o Tijuca? Então isso gera o êxodo que influencia a violência do Rio, por exemplo, que eu estava falando do Jequiá, né? O garoto sair da ilha, ir até o Flamengo, sei lá, com 14, com 15 anos, o custo que isso gera de passagem ou de até gasolina para o pai que tiver essa condição, vai deixar de estudar, qualidade de vida, sono, às vezes a escola dele é do lado de casa, tudo isso é prejudicial. Então, assim, sou a favor do CBC com o Brasileiro de Seleções. Sem o Brasileiro de Seleções, então não vamos ter nada e vamos trabalhar para ter um campeonato democrático que todo mundo possa ir, ou que possa ir os melhores. Se fosse pelo menos na meritocracia de assim, o primeiro e segundo está classificado, ótimo. Todo mundo ia trabalhar para ser um dos cabeças do seu campeonato para conseguir, já que não tem farinha pouca, meu pirão primeiro, vamos trabalhar para pelo menos ter algum nível de meritocracia e não simplesmente a questão financeira. Isso eu sou absolutamente contra. Mas aí como então, como é que anda a opinião dos treinadores do Rio de Janeiro em relação a isso? Cara, quem não tá aí não é só do Rio, não. Quem tá, acha legal, não tá nem aí. Pô, eu não preciso trabalhar muito, né? Todo mundo vem pro meu clube quando acaba o ano, eu vou pescando os valores dos outros trabalhos que não podem ir pro CBC e tá tudo certo. E quem não tá, reclama. É assim. Uhum. Como que poderia ser, infelizmente? Né? Então, realmente, aí o sistema não vai à frente. Não vai. Eu vejo muito isso, assim, as pessoas, essa parte de quem está por cima, eu não alcanço, que eu não estou próximo, mas eu vejo, assim, os colegas que estão, eu vejo muita gente que tinha que se movimentar mais, né? Se realmente gosta, se realmente acredita, tem que fazer o sistema se movimentar. Eu vejo tem alguns núcleos que não tem a inserção do Mirim, né? Do Mirim não, do Sub-12, do Sub-13, 14, né? Tem gente que começa no 15, né? O Volta Redonda começa onde? Não, o Volta Redonda, ele tem 12, tem 13, inclusive eles ganharam. Olha o Volta Redonda. Eles ganharam a Copa Serrana final do Central. A Copa Serrana é um campeonato que organiza o Valfredo e as equipes do interior, perto da Serra lá, que o Central, inclusive, é convidado para conseguir girar e ter mais volume de jogo, né? Que tem poucos jogos na federação, infelizmente. E por ser do interior, aceitam, apesar de não ser da Serra, por ser do interior, aceitam jogar. Então, eles ganharam o Sub-13 do Central na final da Copa Serrana, e o Central foi campeão estadual de Sub-13. Então, para você ver, não é um trabalho ruim, muito pelo contrário, é um trabalho excelente. O time é muito bom, mas talvez o dinheiro de Volta Redonda não dê para eles jogarem 2 ou 3 ou 4 categorias. Então, eles só escolhem jogar o 15. Entendeu? Então, assim, é complicado. O custo assim, para uma equipe do interior jogar a federação hoje em dia é muito difícil. Eles têm que pagar tudo, tem que pagar a arbitragem toda, tem que pagar muita coisa. Ricardo, a gente tem mais 25 segundos. Vamos cair e vamos voltar para falar mais da parte do Ricardo Filosofia, para a gente conhecer o Ricardo, como é que ele gosta de botar o time dele em quadra. Pode ser? Pode. Então a gente cai e entra de novo, então, né? Tá. Vai estourar aí. Tem mais uns 10 segundos aí, a gente entra nessa 5 agora. Tá bom. A gente entra nessa parte aí. Tá bom. E é isso. Valeu? Valeu.